Quem trabalha com gado sabe muito bem que lidar com um animal de centenas de quilos exige bastante cuidado, principalmente quando estamos falando do Nelore. Apesar de ser uma das raças mais comuns nas fazendas brasileiras, alguns desses animais podem ser extremamente temperamentais e quando resolvem avançar, é melhor não ficar no caminho. Eles correm atrás de pessoas, enfrentam motociclistas, pulam cercas e conseguem colocar até uma estrada inteira em confusão. E no vídeo de hoje você vai acompanhar algumas situações impressionantes envolvendo bois e vacas da raça Nelore, que deram muito trabalho para quem estava por perto. E para começarmos, olha só o problema que esses ciclistas arrumaram durante um passeio por uma estrada de terra. Um grupo de ciclistas estava parado diante de um mata-burro, enquanto um boi da raça Nelore permanecia do outro lado da passagem. Ninguém parecia muito disposto a passar perto daquele animal, mas em determinado momento um dos ciclistas resolveu se aproximar e tentou afugentar o boi. Inicialmente, a atitude até parece funcionar. O Nelore corre para longe e tudo indica que o caminho finalmente ficou livre. Só que, poucos segundos depois, o animal muda completamente de direção e volta correndo atrás do ciclista. Ao perceber a investida, o homem começa a correr para escapar enquanto o boi vem logo atrás. E então, acontece o mais impressionante. Ao chegar ao mata-burro, o Nelore simplesmente salta por cima da estrutura e continua avançando. A situação provoca uma verdadeira correria entre os ciclistas, que precisam sair rapidamente do caminho para evitar serem atingidos. E se você achou impressionante um Nelore saltando o mata-burro, olha só esse outro. Um rebanho de gado Nelore estava sendo conduzido por uma estrada de terra enquanto um vaqueiro montado a cavalo acompanhava os animais. Em meio à movimentação, um dos Nelores se afasta um pouco dos outros e começa a correr em direção à cerca que separa a estrada do pasto. Quando chega perto da estrutura, em vez de diminuir a velocidade, o animal ganha impulso e simplesmente salta por cima da cerca de uma só vez. O Nelore cai no terreno do outro lado e continua normalmente, como se aquela cerca praticamente não existisse. É uma cena impressionante que mostra que quando alguns desses animais resolvem passar, praticamente não existe cerca capaz de parar eles. Agora, além de ágeis, esses animais também conseguem demonstrar uma força impressionante. Nesse vídeo, dois bois da raça Nelore aparecem frente a frente em uma disputa, empurrando um ao outro enquanto medem forças. Até aí, já seria uma cena interessante, só que um terceiro Nelore resolve entrar na briga. O animal se aproxima por trás de um dos bois e enfia a cabeça exatamente entre as patas traseiras dele. Então, usando toda a sua força, consegue suspender o outro Nelore do chão. O boi levantado perde completamente o equilíbrio e acaba sendo derrubado. É impressionante imaginar a quantidade de força necessária para conseguir suspender um animal daquele tamanho. Já nesse outro vídeo, quem chama a atenção não é apenas o Nelore. Um peão tenta cuidar de um bezerro, enquanto a mãe, uma vaca da raça Nelore, permanece bastante agitada e tenta se aproximar para proteger o filhote. Só que o homem conta com uma ajuda bastante inesperada. Uma mula percebe a aproximação da vaca e imediatamente se posiciona entre ela e o peão. Sempre que a Nelore tenta avançar, a mula parte na direção dela e consegue fazê-la recuar. Enquanto isso, o homem continua cuidando do bezerro. A cena impressiona justamente pela atitude da mula, que aparentemente entende a situação e permanece protegendo o peão enquanto ele realiza o trabalho. Agora, olha só a situação em que esse outro homem acabou se metendo. Um peão passa por momentos de tensão ao ser perseguido por um boi da raça Nelore. Para tentar escapar das investidas, ele começa a usar uma espécie de carroça como proteção, mantendo a estrutura sempre entre ele e o animal. O Nelore tenta contornar a carroça para alcançar o homem, mas toda vez que muda de direção, o peão corre rapidamente para o lado oposto. A cena acaba se transformando em uma verdadeira perseguição em círculos. O boi tenta surpreendê-lo várias vezes, enquanto o homem faz de tudo para nunca ficar frente a frente com o animal. E se a situação já fica complicada para quem está de pé, imagina quando isso acontece no meio do trânsito.
Nesse vídeo, duas pessoas aparecem em uma motocicleta tentando escapar de um boi Nelore que vem correndo atrás delas. Durante a fuga, o animal começa a se aproximar demais e uma das pessoas decide pular da moto. A outra continua seguindo em direção a um posto de combustível tentando ganhar distância. Só que pouco depois, ao chegar próximo às bombas, ela também abandona a motocicleta e sai correndo para escapar. Então, o Nelore chega ao local em alta velocidade. Durante a investida, o animal acaba atingindo uma das bombas de combustível e consegue derrubá-la. Por sorte, as duas pessoas já haviam conseguido sair do caminho. Agora, imagine precisar parar completamente uma viagem porque um Nelore resolveu que ninguém iria passar. Foi exatamente isso que aconteceu nesse outro vídeo. Um boi da raça Nelore está solto no meio de uma estrada de terra e acaba atrapalhando completamente a passagem dos veículos. Vários carros ficam parados e rapidamente uma fila começa a se formar, já que ninguém quer correr o risco de passar muito perto daquele animal. Algumas pessoas tentam se aproximar para fazer o boi sair da estrada, mas ele continua se movimentando de um lado para o outro e obrigando todos a manter distância. Durante algum tempo, praticamente ninguém consegue passar, até que dois homens finalmente conseguem laçar o Nelore e controlar a situação. Só depois disso, a confusão termina e a passagem pode ser liberada novamente. Já esses motociclistas tiveram um encontro ainda mais complicado. Um motociclista e seu garupa já estavam parados em uma estrada de terra, frente a frente com um boi da raça Nelore. Durante alguns instantes, os dois permanecem imóveis, observando o animal e esperando para ver qual seria sua reação. Só que, de repente, o Nelore resolve partir para cima deles. O boi avança diretamente na direção da motocicleta e o homem percebe que não vai conseguir simplesmente sair pilotando. Sem ter muita opção, ele abandona a moto no meio da estrada e corre rapidamente em direção à cerca. O motociclista consegue passar para o outro lado e escapar da investida. Só que agora surge outro problema. A motocicleta ficou para trás e o Nelore continua nas proximidades, dificultando bastante qualquer tentativa de recuperar o veículo. E para terminar, olha só uma situação que prova que nem sempre ajudar um animal significa receber algum agradecimento. Alguns policiais encontram uma vaca presa junto a uma cerca às margens de uma estrada de terra. Ao perceberem que o animal não conseguiria sair sozinho, eles decidem ajudar. Durante vários minutos, os policiais se aproximam com cuidado e trabalham para libertar a vaca, que permanece deitada no chão. Depois de bastante esforço, finalmente conseguem soltá-la. A vaca se levanta e parece que tudo terminou bem. Só que acontece exatamente o contrário. Pouco depois de ser libertado, o animal parte para cima dos próprios policiais que acabaram de ajudá-lo. Os homens precisam sair correndo e usam a própria viatura como proteção para escapar. Ou seja, depois de todo o trabalho para salvar o animal, eles ainda precisaram correr para não serem atingidos. Então é isso, galera! O vídeo de hoje está terminando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e considere também ser membro do nosso canal para ajudar com o nosso trabalho. E não sai daí! Maratona o nosso canal, pois tem mais um vídeo incrível como esse aí na tela esperando por você. Tchau, tchau!